povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Olá, irmãos, graça e paz. Vamos dar início a mais um momento de adoração ao nosso Deus, maravilhoso Deus. Vamos iniciar orando, e antes de orar, mais uma vez, eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia. E desta vez, no Salmo de número 46, vamos fazer a oração e depois fazer a leitura no texto. Eu peço aos irmãos que nos acompanhem na leitura do Salmo 46. Mas antes, vamos orar. Vamos elevar nossas mentes, nossos corações ao trono de Deus. Pai amado, graças rendemos ao Senhor por este momento tão precioso, momento em que, reunidos, ó Pai, espiritualmente, nós clamamos, Deus, a intervenção sobrenatural e graciosa do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, tire da nossa mente toda preocupação, Deus, todo o pensamento que porventura venha tirar, ó Deus, a nossa paz, e que neste momento tudo em nós seja, ó Deus, dedicado ao Senhor. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Irmãos, como eu falei, o Salmo 46, farei a leitura, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações,
sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos entoar ao nosso Deus, acompanhar o hino de número 19, Rei Sublime. Hino de número 19, no Novo Cântico, Rei Sublime. Adoremos ao Senhor. Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, das que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos à nossa Bíblia, a Bíblia dos irmãos. Abram as Bíblias em Isaías, capítulo de número 55. Isaías, capítulo de número 55. Os versos lidos serão os de número 6 e 7. Nos diz a palavra do Senhor e nos fala o Senhor da palavra. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho e o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Oremos ao Senhor, vamos apresentar as nossas vidas, vamos apresentar as nossas aflições, vamos apresentar a Deus os nossos pecados em confissão, um coração contrito, crendo que, como diz a palavra fiel, o nosso Deus é rico em perdoar. Vamos nos achegar ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai bendito, o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe, Pai, onde nós nos assentamos, o Senhor sabe de onde nós nos levantamos. Ó Deus, e neste momento nós queremos verdadeiramente nos prostrar diante dos pés do Senhor. E no nome santo de Jesus, queremos confessar nossas faltas, nossos pecados,
queremos suplicar o perdão do Senhor. Ó Deus, e assim reconhecemos que somente o Espírito Santo, que é santo, que é puro, pode sondar o mais íntimo do nosso ser e pode também nos convencer do pecado. Por isso, Pai, visita o teu povo neste momento e Deus, conceda-nos, ó Deus, o privilégio de nós nos quebrantarmos, nos arrependermos e de desfrutar da bênção do perdão do Senhor. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, vamos entoar outro hino, acompanhando o hino de número 74, Sinceridade. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Irmãos benditos, vamos louvar a Deus, entoando cânticos de louvor. Diz a palavra do Senhor no Salmo 150, Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Louvemos ao nosso Deus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alimentado.
momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Irmãos, vamos agradecer a Deus pelo momento de louvor, pela nossa equipe de louvor, os irmãos e as irmãs que têm se dedicado a nos conduzir com os dons que Deus a eles concedeu. Nós temos também hoje, no primeiro domingo, a oportunidade, a alegria de celebrar a Deus pela vida dos nossos presbíteros. Na nossa igreja nós temos o presbítero Joaquim, nosso irmão que nos acompanha há muitos anos e tem nos abençoado, tem sido instrumento de Deus para nos abençoar. Diz a palavra de Deus no Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Verás os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos agradecer a Deus pela equipe de louvor, por tudo que Ele tem nos abençoado e de forma especial vamos lembrar e apresentar diante de Deus a vida do nosso irmão presbítero Joaquim e os demais presbíteros das nossas igrejas presbiterianas, homens de Deus, que o próprio Deus chamou para nos abençoar. Oremos a Deus, rogando a Ele as bênçãos sobre a vida dos nossos irmãos. Pai bendito, nós agradecemos porque o Senhor tem ungido nossos lábios, tem ungido e transformado nossos corações em corações de adoradores. Ó Pai, em nome de Jesus, neste momento queremos agradecer e rogar ao Senhor, Pai, recebe o louvor que nós entoamos, ó Deus, como oferta ao Senhor. Assim também rogamos, recebe as nossas vidas, Pai, que ao Senhor pertence, como que ofertas também diante do altar do Senhor. Abençoa, Pai, o nosso irmão, o presbítero Joaquim. Abençoa o Joaci, que tem nos auxiliado, que tem nos abençoado na condução, ó Pai, na mesa administrativa. Sê a Tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos, sobre as famílias deles, sobre a Tua igreja. É a nossa oração no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Vamos ver o que Deus tem a falar para nós neste momento, agora, na hora da pregação, momento da pregação. Livro do Êxodo, capítulo 1. Livro do Êxodo, capítulo 1, onde nós ouvimos: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan,
Naphtali, Gade e Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. E ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso de que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania o serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: Quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Estas antes deixavam viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizestes isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus meninos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma das descendentes de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe a observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam à beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abriu e viu a criança. Eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus, nosso Pai. Bondoso Deus, neste momento nós nos lançamos aos pés do Senhor e rogamos, Pai, a intervenção sobrenatural, graciosa do Espírito Santo. Ilumina nossa mente, capacita-nos, ó Deus, para que possamos de fato entender a voz do Senhor. E entendendo essa voz bendita,
Ó Deus, que instruídos pelo Senhor sejamos também obedientes ao Senhor. É a nossa oração em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Queridos, estamos chegando no mês, hoje já no dia 2 do mês de agosto, já há tanto tempo vivendo esse momento de pandemia, uma luta da qual ninguém fez ideia de que enfrentaria. O ano de 2020 começou e nós fizemos as nossas orações e as nossas expectativas eram as melhores. E esse ano, logo no mês de março, nós fomos surpreendidos com essa pandemia. O livro que nós agora estamos iniciando a leitura para a pregação, para a meditação, é um livro que traz o momento da intervenção de Deus, quando o povo de Deus estava vivendo um momento de calamidade. Talvez podemos até entender que muito pior do que a pandemia na qual nós estamos inseridos e vivendo neste momento, mas com a sua gravidade que nós vivemos, precisamos então recorrer. O texto nos mostra, querido, que em meio às lutas nós não podemos nos esquecer nunca que Deus está no controle. É um livro de uma dinâmica de narrativa que mostra muitos e poderosos feitos de Deus. Os filhos de Israel, eles que tinham e haviam entrado no Egito através da ida de Jacó e toda a família. Jacó e Israel são os nomes dados por Deus à mesma pessoa. Jacó, o trapaceiro, aquele que havia traído o próprio irmão, haveria de herdar a promessa de Deus, um Deus soberano e gracioso, que não nos dá nada porque merecemos, mas porque de fato é gracioso. Passou a ser Israel, pai de uma grande nação. Como então os descendentes de Jacó, os descendentes de Israel, foram parar no Egito? Vamos voltar retrocedendo no texto da Bíblia, a Gênesis, no capítulo 37, versículo 2, onde nós lemos: esta é a história de Jacó. E o texto nos traz uma reflexão, dizendo: tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então José, ainda sendo um jovem, adolescente, ele acompanhava os irmãos. E nós vemos aqui de início como era uma família complicada. Jacó, a quem Deus havia, como eu disse, mudado o nome, o texto de Gênesis 32, versículo 28, mostra o momento em que Deus escolhe mudar o nome de Jacó para Israel. Por isso, os filhos de Jacó são os filhos de Israel. Jacó teve uma família muito atípica e complicada. Por isso, essas complicações geraram também muitas lutas para a família de Jacó. Jacó teve 12 filhos, 12 tribos de Israel. 12 tribos dos filhos de Israel. A composição da família era assim: os filhos de Lia, uma das esposas de Jacó: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Filhos de Raquel, outra mulher de Jacó: José e Benjamim. Filhos de Bila, serva de Raquel: Dan e Naphtali. Filhos de Zilpa, serva de Lia, outra das esposas. São 4 esposas: Gade e Aser. Logicamente, essa tetragamia de Jacó exigiu dele muito esforço e nisso também muito sofrimento, desgaste para administrar uma família complicadíssima na qual foram gerados muitos conflitos entre os filhos. A marca da família de Jacó, nos tempos de Jacó, foi ódio, traições, brigas, mentiras, inveja e até mesmo tentativa de homicídio. Tudo isso marcou o relacionamento entre os filhos de Jacó. Irmãos que se odiavam, e principalmente o ódio era direcionado à pessoa de José. José era o filho preferido e assim protegido por Jacó, mas os irmãos tramaram matá-lo. Vamos matá-lo! Arquitetaram os irmãos. Tentando matá-lo, chegaram por final, pois Deus tinha um plano, tinha um objetivo na vida e através da vida de José. Ele terminou sendo vendido aos ismaelitas e pelos ismaelitas vendido ao líder, ao general do exército de Faraó. Por 20 ciclos de prata, José foi levado ao Egito.
José serviu de escravo na casa de Potifar. José foi preso e, sendo prisioneiro, ele decifra, Deus dá a ele o significado de 2 sonhos e logo depois ele interpreta o sonho de Faraó e foi feito governador no Egito. Depois dessa história nós vemos que ele, sendo um homem poderoso no Egito, houve fome em toda a terra e a família de Jacó, os irmãos de José, passaram fome. Então eles são levados ao Egito e lá eles então ficam instalados, são tratados com benevolência pelo faraó da época e assim sucessivamente, mesmo depois da morte de José e daquela geração. Mas um dia, como chegamos ao texto, levanta-se um rei, um líder no Egito, que não conhecera, nem reconhecera, nem respeitou a memória de José. Então acontece um momento e nós chegamos ao momento do texto que nós lemos agora. Momento complicado, era um momento difícil que o povo de Israel, os filhos de Israel estavam passando. A nação agora não era mais os 70, era uma multidão. E naquele momento, o inimigo se levanta contra o povo de Deus. Em momentos assim, o insensato diz no seu coração: não há Deus. Mas aquele que teme ao Senhor, aquele que crê no Senhor, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Por isso, não temeremos. Esse momento de luta é o momento em que Deus separa aqueles que o amam, aqueles que foram por Ele escolhidos, daqueles que não o amam e o rejeitam. É necessário, então, nós entendermos que em meio às lutas, é necessário lembrar que Deus está conosco, Deus está no controle. Primeira realidade que esse texto nos ensina e uma lição preciosíssima. Mesmo que o rei se levante, mesmo que as circunstâncias se levantem para nos maltratar, nós temos um Deus que é conosco. Semelhante aos dias que nós vivemos, existe uma crise que se avizinha, uma crise financeira diante da necessidade do isolamento social. Muitos empregos foram perdidos, desemprego e subempregos se avizinham, falta de recursos bate à porta das nossas casas. Faraó também passou a oprimir severamente o povo que estava no Egito, que podia semear, um povo que se tornou poderoso e numeroso no Egito. Agora se tornou escravo no Egito e era oprimido pelo povo do Egito. Era um povo em terra estranha, estrangeiro. Contudo, quanto mais eles eram afligidos, mais Deus os abençoava. Quanto mais os opressores, de fato, infringia sobre eles o sofrimento, mais eles se multiplicavam. Este momento que nós vivemos, em meio à pandemia, não são homens que nos afligem, mas existe um inimigo invisível. Nós precisamos buscar mais ainda a presença de Deus, buscar mais ainda o socorro de Deus. As circunstâncias eram para ele desanimadoras, são também para nós desanimadoras, mas nós temos um Deus poderoso que tanto nos protege como nos guarda. Vamos nos fortalecer no Senhor, crendo que no tempo dele, ele há de nos fortalecer. Primeiro, há de nos fortalecer agora, para nós perseverarmos, pois a perseverança é a ação do Espírito em nós. É tempo de nós orarmos, é tempo de nós buscarmos a face do Deus de Jacó. É tempo de proclamarmos que o nosso Deus é poderoso. Não é tempo de desespero, é pelo contrário, tempo de renovar a esperança. Nenhum medo pode escravizar o coração daquele que um dia foi liberto por Deus pelo sangue de Cristo. Em meio às lutas, em meio à crise que bate às minhas portas, às suas portas, às nossas portas, nós precisamos lembrar, Deus está no controle. O povo de Israel naquele tempo viveu isso e nós, nos nossos dias, também vamos viver. Faraó, vendo frustrado sua primeira estratégia, seu primeiro plano de opressão, que era escravizar, ele elaborou mais uma vez seu plano sujo e sórdido. E ele então chama as parteiras que haveriam de servir, de obstetras para aquele tempo, as que estavam dando à luz. E chama e fala: quando vocês acompanharem o parto das hebreias, observem, se for um menino, mate-o. Se for uma menina, deixe viver. Contudo, o nosso Deus, queridos, ele quebranta o coração daqueles que ele quer quebrantar.
Deus quebrantou o coração das parteiras e elas temeram ao Senhor. Nossos medos nos dias atuais. E este vírus maldito, invisível, pode nos pegar. E essa doença infeliz, que não tem cura, pode nos atingir. Mas é o nosso Deus quem nos cura. Existia uma ameaça. As mulheres estavam para dar à luz, a gravidez avança, a gravidez não espera. E na hora de dar à luz, as crianças estariam nas mãos dos inimigos. Mas Deus quebranta os inimigos e transforma os inimigos em mulheres, como foi naquele caso. Tementes a Deus. Não tema, nem se desespere. A nossa esperança não está em outro Deus. A nossa esperança está no Deus de Jacó. O nosso refúgio está no Deus Criador dos céus e da terra. Em meio à luta, em meio às aflições, nós temos um Deus que nos fortalece. Ele nos fortalece em meio à luta, Ele nos protege, nos socorre, transformando o coração daqueles que poderiam ser inimigos em corações tementes a Ele mesmo e em pessoas que servem para nos proteger também. Quando tudo parecia superado, veio uma terceira onda. Não é o que nós ouvimos hoje? Parece que está tudo se resolvendo, vem uma segunda onda, vem uma terceira onda. A escravidão não surtiu o efeito desejado por Faraó. A tentativa de matar as crianças recém-nascidas através das parteiras não surtiu efeito. Agora Faraó apela para que todo o povo do Egito, disse ele. Então ordenou Faraó a todo o povo, todo o seu povo, os egípcios, dizendo: todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Foi neste momento que Deus escolheu trazer ao mundo uma criança especial. Foi neste momento que nasceu um menino especial, a quem Deus haveria de dar uma missão. Sua mãe, com muito medo, como é natural às mães, escondeu enquanto pôde aquela criança. Diz o texto que por 3 meses ela escondeu, mas desesperada, tomou uma atitude extremamente perigosa. Ela preparou um cesto, ela pôs o menino no cesto e lançou o menino nas águas do rio Nilo. E para não ver, ela se afastou. Mas a irmã do menino ficou pronta e à distância via aquele barquinho, o cesto navegando. A mãe entregou as coisas. Não dou conta, entrego a Deus. A menina foi lá e ficou observando. Irmãos, tem momentos que nós precisamos declarar uma verdade que deveria ter sido declarada há muito tempo. Só Deus. Somente Deus. Mais ninguém. Somente Deus. Nesse momento de pandemia, só Deus pode nos proteger do vírus. E só Deus pode nos proteger com o vírus, se nós formos contaminados. Só Deus pode nos proteger da doença. E só Deus pode nos curar da doença. É preciso acreditar no poder de Deus. Interessante que aquela menina, a irmã da criança, ficou de longe, observando o que haveria de suceder. Veja só, queridos. Jesus, quando estava na proximidade, próximo ao túmulo de Lázaro, Lázaro já estava morto. Ele podia muito bem ordenar aos anjos: tira a pedra. Ele poderia muito bem, no poder dele, remover a pedra. Mas ele determinou às pessoas que estavam à volta: tirai a pedra. Nesse momento, é o momento em que Deus fala para mim e para você: confia em mim. Entrega o teu caminho, entrega a tua vida. Deus não depende de mim nem de você para manifestar a glória dele. Mas Ele escolheu a mim e a você para contemplarmos o seu poder e a sua glória. Crê somente. O menino sobre o qual havia uma sentença de morte, aquele menino foi resgatado pela filha do assassino, pela filha de Faraó. A mãe, que havia perdido o filho, haveria de receber de volta o filho, das mãos da filha de Faraó. Aquela mulher, que era escrava, que não tinha o que comer, comia ração e sobra de comida. Agora ela tinha salário para criar o próprio filho. A ameaça de fome se transformou em provisão de Deus. Aquela que não tinha o que comer
se transformou numa assalariada, aquela que havia perdido o filho, recebeu o filho para criá-lo. Aquele menino que estava prometido à morte, que tinha uma sentença de morte sobre ele, se tornou príncipe no Egito. Não é o nosso Deus, queridos, que faz transformar a nossa vida? Não foi o nosso Deus que nos tirou do lamaçal de pecado e do caminho da morte e do inferno e nos fez assentar com Cristo Jesus em lugares celestiais? Crê somente. O nosso Deus está no controle. Ele tem um plano nas nossas vidas. E não existe nenhuma pandemia, não existe nenhuma crise e nenhuma escravidão que possa nos tirar do controle do Deus que nos chamou. Confie em Deus. Ele vai fazer as maravilhas que Ele quiser fazer na tua vida, na minha vida. Confia no Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai bendito, o Senhor nos tirou da escravidão, Pai. Nos tirou da servidão. Nos tirou da miséria existencial. Ó Deus, o Senhor nos chamou de filhos. Nós éramos antes inimigos do Senhor por causa do pecado, ó Deus, que nos escravizava. Mas o Teu Filho, nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, veio morrer a morte que era nossa e nos estendeu a mão, nos chamando de irmãos. E no nome dEle, neste momento, nós queremos rogar, Deus, abra os nossos olhos e faça-nos, permita-nos enxergar que verdadeiramente o Senhor está no controle. Deus, em nome de Jesus, restaura a nossa alegria, restaura a nossa esperança, pois sabemos, Pai, o Senhor está no controle. Amém.